Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da nossa alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil retoma o assunto das questões éticas em torno das quais deve orbitar, deve se inserir o correto exercício do direito de comunicar a verdade, particularmente pelos meios de comunicação social. No antepenúltimo programa, tratamos das exigências da veracidade e da completeza da verdade, ou seja, que a notícia seja verdadeira e completa. No programa anterior, vimos que a divulgação da notícia deve respeitar os critérios da justiça e da caridade. E hoje nós vamos falar de dois últimos critérios, sempre como pano de fundo o documento Intermirífica número 5 do Concílio Vaticano II, o critério da honestidade e da conveniência. Em que sentido? Critérios da honestidade e da conveniência. A notícia deve ser transmitida de forma honesta e conveniente, ou seja, na aquisição e na difusão das notícias, hão de ser observadas as leis morais, os direitos e a dignidade da pessoa humana. Leis morais. Existem princípios éticos que nunca podem ser violados. A obtenção das notícias não pode ser feita desrespeitando a privacidade, a liberdade das pessoas, as leis que regulam a convivência da sociedade, meios ilícitos, meios escusos, meios desonestos, meios intimidatórios para a obtenção da notícia, ou seja, a notícia a qualquer custo, a qualquer preço e sem nenhum escrúpulo. E, dentre outros valores morais, e os direitos e a dignidade da pessoa humana. E já tratamos de alguns deles em programas passados, como o direito à liberdade, como o direito à privacidade, como o direito de resposta, dentre tantos outros direitos. Portanto, a comunicação, que eu diria é uma necessidade da convivência humana. O homem inserido no mundo está inserido com a capacidade, com o direito inato a conhecer. É verdade que há determinadas coisas às quais ele não convém, ele não pode, não deve ter acesso por outros fatores que impedem que ele diga eu tenho direito. Há determinadas informações, há determinadas realidades às quais, por ora, não podemos ter acesso, não devemos ter acesso, porque não temos direito absoluto a elas. Por exemplo, nós não temos o dever de informar a quem não tem o direito de saber determinadas informações. Já tratamos disso, já abordamos isto em outras ocasiões. Às vezes, a lei dos homens proíbe que determinadas notícias sejam dadas, outras não. Algumas notícias são proibidas, é proibida a revelação agora, mais para frente se tornarão públicas. E assim por diante. Feitas essas matizações, a comunicação da verdade, a divulgação da notícia não pode prescindir dessas grandes questões. Que sejam divulgadas notícias dentro dos parâmetros da verdade e da completeza da notícia, toda a informação e não apenas parte dela. Respeitando também as exigências da verdade, da justiça e da caridade, o respeito às leis morais, princípios éticos, princípios morais. Nem tudo é permitido dizer, fazer, para obter, para reter, para divulgar. Esses grandes princípios hão de nortear, segundo a Igreja, a maravilhosa, a fascinante e eu diria a imprescindível arte de comunicar a verdade para as pessoas sem, porém, violar os aspectos éticos e morais, os direitos e a dignidade da pessoa humana.